Fala, meus amores! Como vocês podem ver, esse é o meu 10º Me Conte a Sua História. Foi muito legal poder gravar com a Larissa, eu curti demais. Eu espero que você curta muito também esse episódio e que compartilhe com outras pessoas. Vou deixar aí, né, as redes sociais da Larissa para que você possa acompanhá-la também, caso queira tirar alguma dúvida também. Ela tá sempre disponível lá no LinkedIn, no direct do Instagram e etc, tá? Então, um bom episódio para você! Assim, como eu gosto sempre de começar, né, porque esse é interessante, porque esse é o meu 10º programa a respeito de Me Conte Essa História, né? Que legal. E eu gosto sempre de deixar primeiro pra pessoa contar um pouquinho da história dela, pra depois a gente entrar mais sobre os detalhes, né? E obviamente, no final, a gente vai falar muito sobre profissão. Então eu já consegui entrevistar psicólogo, dentista e um monte. Aí, como a velha frase diz, né? Em casa de ferreiro, espeto, feito de pau, só agora que eu vim conversar com alguém de tecnologia. Então, assim, pra quem não conhece a Laís Code aí, fala um pouquinho sobre, por exemplo, né, onde que você nasceu, se foi aqui, um pouco da sua infância, como que foi a adolescência, essas coisas assim. Joia. Bom, eu nasci em Aracruz, né, acho que é norte do estado, né, do Espírito Santo. Mas eu vim pra cá com 5 anos de idade, mais ou menos. Meus pais sempre trabalharam com agricultura, então, na época, eles tinham terra arrendada com um tio do meu Sim. pai e a gente veio pra cá porque meu pai conseguiu comprar um terreno aqui pra cá. Ah, Então, a gente mudou, né? E meus avós já eram daqui por parte de mãe, minha mãe era daqui antes, então a gente decidiu vir pra cá de novo. E eu vivi até os meus 9 anos, assim, na roça. Foi um período muito bom, que eu acho que me fez crescer muito. E depois, deixa eu ver, uns 9 anos, a gente veio pra cidade. E aí foi um período que meu pai continuou trabalhando na roça. E a minha mãe, que só tinha até a 5ª série, sim. ela começou a estudar de novo. Logo que a gente veio pra cá. E ela continuou e conseguiu fechar o ensino médio. E ela fez a primeira faculdade de pedagogia. E agora, tem pouco tempo, tem coisa de um mês, ela formou em filosofia também. Ela tem assim, sensacional. umas 5 pós-graduações. Então, assim, Muito bom, muito eu bom. tô falando porque é realmente uma inspiração pra mim. A minha mãe é uma inspiração de E pessoa. ela voltou a estudar com quantos anos? Quando foi pra terminar o ensino médio? Ela já tinha uns 30 anos. Caraca, e já tinha vocês três? Ou... Já tinha nós 3. Nossa, gente, que legal. Ela saía todo dia e, assim, na época era muito difícil questão de ir pra escola, então ela ia de tarde, assim, e à noite ela voltava no escuro mesmo, sozinha, tudo a pé, só pra poder estudar. Então foi um período que ela... Guerreira. Tá? E eu me inspiro muito nela, assim, é uma pessoa que, mesmo com todos os desafios possíveis, ela não deixou de estudar. Nossa, muito bom, muito bom. E aí, assim, crescendo com essa inspiração e tudo mais, aí você teve a sua vida toda criada aqui, né? E como foi, assim, o seu ensino médio aí? Meu ensino médio, relacionado à tecnologia, eu acho que eu fui ter o meu computador, assim, na 8ª série e tal, mas meu ensino médio eu não olhava muito pra TI, assim, eu fazia curso técnico, Sim. mas eu odiava programação com todas as minhas forças. Falar de matéria de programação pra mim era uma chatice, né? Eu era do time de vôlei da escola, então eu sempre tava ali com as notas mais, assim, máximas possíveis em todas as matérias, inclusive de programação, de matérias técnicas, mas eu odiava, eu fazia porque eu precisava fazer e precisava aprender. Nunca gostei E muito. no caso de vocês também era igual o nosso lá, né? Curso técnico de informática integrado no ensino médio. Isso aí. Aí, tipo, a turma era a mesma, não tinha como mudar, né? Porque só tinha uma turma daquela, né? Por ano. Na verdade aqui eram 2. Ah, não, duas aqui. Mas a gente acabou, os 3 anos a gente foi todo mundo junto, né? E começaram mais ou menos com quantos alunos e terminou com quantos alunos? Eu acho que deve ter começado com uns 40 e terminou com uns 26, 27. Ah, vocês ainda perduraram bastante, porque a Foi. nossa começou com 36 e terminou com 15, entendeu? Ai, gente. E assim, mas a nossa lá, né? A gente vai estar no papo aí sobre como você conheceu o Gilmax. A gente era, assim, muito zoeiro e muito amigo, né? Então, assim, a gente tinha uma irmandade muito legal. Aqui também vocês tinham isso, como é que era? Na verdade, a nossa turma era meio panelinha, assim. O pessoal, muito... Até hoje, o pessoal é meio separado, assim. A gente, igual, eu vejo muita turma de vocês que é um grupão, todo mundo é amigo.
Aqui não tinha disso, Não não. tinha isso, não? Eu acho que da minha turma eu falo com uns... Se eu colocar assim, contar nos dedos, dá uns 4, 5 no máximo, que ainda assim, fala oi. Uhum. O restante nem oi fala. Meio difícil. Gente! O pessoal é da... Não, sem amizade, sem amizade. Sim. E aí, assim, depois nesse período aí, inclusive, né, então algo interessante aí por já te conhecer, acho que você fez foi um estágio, não foi na prefeitura, foi nessa época de ensino médio já? Foi no último ano. Porque o meu ensino médio, ele era... Tinha aquele período do dia todo, no primeiro e no segundo ano. No terceiro, era só na parte da manhã. Então, na parte da tarde eu consegui estagiar. Entendi. Aí você fazia o que na prefeitura? Esse foi o seu primeiro emprego? Você teve outra coisa antes? Foi o primeiro, mas eu era só estagiária do administrativo, assim. Era a pessoa que tinha que correr pra todo lado, Fazer enviar tudo. documento, e ia no correio umas 2, 3 vezes por dia, assim, serviço do administrativo mesmo, né? Entregar as coisas e tal. No geral ali. E aí, assim, tem um negócio muito interessante, que toda vez quando eu falo com alguém, né, assim, de achar vocês um casal muito legal, é a parte que, assim, a gente vai falar mais sobre isso aqui, o Gilmar sempre era um cara muito gastão, né? E você sempre foi mais segura, né? Então sempre soube se controlar. Aí nessa época aí, como é que era? Porque com certeza você não tinha um mega salário, nem Não. nada do tipo. Meu salário na época da prefeitura era R$ 256. Aí eu já pensava em como eu ia fazer uma faculdade ou um técnico, alguma coisa no próximo ano. Uhum. E assim, tinha muitas coisas que eu tinha que comprar sozinha, tipo roupa, essas coisas eu tinha que me virar. Sim. Aí eu fazia o máximo pra sobrar R$ 100 todo mês. Porque tinha que sobrar, porque eu precisava guardar, ter a minha segurança ali. E depois de um ano de estágio, eu sei que eu consegui juntar R$ 700, que foi, assim, o dinheiro pra eu me segurar ali na faculdade, enquanto eu não consegui um estágio pra tentar cobrir isso. Entendi, nossa, muito legal. E como que, assim, nesse período aí, né, que você tava com esse pensamento, não preciso ter uma grana guardada pra quando for começar e tudo mais, você já tava pensando em tecnologia, como que você caiu? Falou assim, não vou fazer TI porque eu achei legal. Caí de paraquedas. Porque, como eu falei, eu odiava programação. E aí eu falava, tá, mas eu vou trabalhar com isso como se eu odeio isso? E aí eu fiquei pensando. Falei, não, vou tentar engenharia civil. Daí o IFES de Nova Venécia tem um curso técnico em edificações. Sim. Aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer edificações. Vou fazer esse curso técnico. Tanto que eu passei. Eu Olha só. passei acho que em primeiro lugar na cota que eu tava lá. E ao mesmo tempo eu consegui um desconto aqui na FASG. Tipo, eu consegui 50% de desconto. Aí eu fiquei pendendo assim, tipo, vou fazer uma faculdade com 50% de desconto aqui, ou eu pagava transporte pra poder ir todo dia pra Nova Venécia pra poder fazer curso técnico lá. Curso técnico, né? Aí eu fiquei, tá, vou fazer um curso técnico ou uma graduação. Tipo, ia pesar quase da mesma forma, né? Tipo, sim. pra mim, em questão de valores. Daí eu pensei comigo, vou tentar ADS, mesmo odiando programação, vou tentar ADS. Vai ter outras matérias que, sabe, eu não encontro outra coisa. Eu não sei nem como eu decidi, mas eu pendi pra ADS, sabe? Acho que meu pai na época devia olhar, o que faz em ADS? O que essa Tem menina tá menor querendo ideia. fazer em ADS? E aí foi o que pendeu, assim, eu comecei a fazer programação, a estudar, no caso, desenvolvimento, cair de paraquedas. Eu lembro que na primeira aula teve um professor que falou assim, eu sei que vocês já estão super ansiosos pra programar, e eu fiquei assim, não tô não. Não, já sei como é que é. Não tô não. Foi tipo isso. Ai, gente. Porque assim, todo aluno que não teve um background antes, né? Acho que assim, vai chegar, vai fazer aquelas coisas bonitas, galinha pintadinha passando na tela, um negócio assim, entendeu? Mas Que não, tudo simples. você vai pro brutão ali primeiro, pra depois você ver alguma coisa bonitinha, que você escreve em 4, 5 linhas ali e aparece a coisa colorida, né? Eu acho que o que pendeu muito pra eu falar que eu odiava programação é porque no ensino médio eu não tinha aprendido lógica direito. Aí como eu tinha muita dificuldade, na minha cabeça eu não ia aprender nunca. Entendi. Foi isso. E assim, os professores, eles conseguiam passar de uma forma, como que eu posso dizer, que desse interesse pra poder querer aprender alguma coisa, ou não, e tipo assim, já não ajudava também nessa parte aí? Pra mim, pelo menos pra mim, não foi a faculdade que me fez apaixonar por programação, não. Eu só fui começar a gostar de programação quando eu entrei no estágio. Porque pra mim, na faculdade, eu segui na mesma na questão de lógica. Parece que eu tinha tanta dificuldade que eu não conseguia gostar da área. E assim, acaba também que os exemplos que você pega na faculdade e no ensino médio, eles não são assim,
eu posso dizer que não vou dizer que eles são irreais, mas eles não são coisa do cotidiano que você pega, né? Então aí acaba Sim. que não tem tanta graça, né? É tipo fórmula de Bhaskara, você fala assim, meu Deus, por que eu vou aprender isso? Aí depois você não consegue se ver usando isso, né? Exatamente. Não tem tanta graça aí. E aí, assim, você fez ali, pegou 50%, né? Então você pagou todo o restante da faculdade nos outros 50%, ou você depois... Depois eu consegui um ProUni. Na metade do curso pra frente eu consegui um ProUni 100%. Aí eu já não Entendi. precisei mais Aí não pagar. pagava mais, né? Aí já não pagava. Isso. Aí, nessa história aí, entra a Antonielle, né? A Antonielle estudou com você. E a Antonielle, assim, foi muito engraçado, porque ela tinha feito 1 milhão de cursos depois, né? Depois que ela foi cair em análise, né? E aí ela foi da sua turma, né? Foi. Da sua turma, isso. Foi. E assim, eu tenho certeza que ela teve um grande, como que eu posso dizer? Uma grande influência como amizade na sua vida. Se você puder contar um pouquinho disso aí, e aí eu acho que é ali que chega no Gilmax depois, né? A Antonielle foi, assim, logo que eu entrei na turma, era uma turma de, sei lá, 97% de meninos Menino. e acho que era 3 ou 4 meninas, né? É a mesma coisa na minha sala, então. Uhum. E aí, assim, as meninas acabaram se juntando ali. Todo mundo tinha um jeito parecido, gostava de coisas parecidas, então a gente acabou fazendo muita amizade, né? E a Antonielle tinha um jeito, eu falo que a Antonielle, olhando o meio cristão, ela é uma pessoa que quando você conversa com ela, parece que você entra na presença de Deus ali muito na hora. Uhum. Foi uma pessoa que... Daquela paz. eu sou apaixonada pela Antonielle, assim, uma amiga que eu amo, sim. E ela foi uma pessoa que... Como é que eu vou falar? Ela influenciou muito na minha vida, assim. É uma pessoa que eu considero demais. E a gente, tipo, fez trabalho junto. Eu lembro que eu tinha um computador só em casa e ela, na época, tava sem notebook. Aí teve um dia que ela chegou a dormir na casa dos meus pais também, depois da faculdade, pra gente fazer trabalho. E era um negócio de um banner que na hora de imprimir deu tudo errado ainda, mas a gente fez o trabalho junto. Mas foi muito bacana. E a Antonielle, a gente fez ali o primeiro e o segundo período juntos, né? Depois ela casou e foi pro sul. Mas ela já era amiga de você e do Gilmax, né? E aí, com isso, como já tinha essa ligação, teve um dia que eu falei com ela... Eu não lembro certo o que aconteceu, mas eu falei com ela... Não lembro... Peraí, como é que eu falei? Ah, seria errado eu achar o Gilmax uma gracinha? Aí ela entendeu. Quando ele escutar isso depois, um sorriso vai... Pior que ele sabe. Não, mas assim, eu lembro que vai estar gravado, entendeu? Aí ele vai assim, é uma gracinha. Nossa. E eu lembro que a Antonielle falou, não, então vamos marcar de comer uma pizza com os meninos. Daí, eu não entendi nada na hora que a gente foi ir pra pizzaria, que ela catou você e o Lua você e o Marcelo pra frente. E foi eu e o Gilmax pra trás, eu tô assim... Nossa, como assim? E essa parte é uma parte legal. Talvez esses dias eu saí com os meninos e a gente foi nessa pizzaria, né? Aí tava lembrando lá com alguns outros colegas, né? Que no passado eu ia lá mais o Gilmax e o Marcelo. E que assim, o chão lá, o lugar era todo ruim e tal. Era, nossa, muito, muito feio. Não tinha nada do que é hoje lá. E tinha aquele cartazinho, aquele bannerzinho das 3 pizzas que era da promoção, né? Nossa, verdade. Aí é R$30 mais a Coca-Cola. Então cada um lá, de gente que não tinha dinheiro nenhum, dava R$10 e comia uma pizza e isso aí no final de semana, entendeu? Então sempre quando tinha uma coisa de alguém chamar pra poder sair, falava, não, a gente vai naquela pizzaria lá, porque não tinha como pagar. É isso aí. Exatamente. Época de estágio ainda. Pois é. E assim... Nessa época aí, eu também não entendi nada. Quando a gente foi pra frente da escola, assim, beleza, a gente né? a gente não teve nada, entendeu? A gente não pensou nada a respeito daquilo ali. E foi andando, entendeu? Então ali foi quando você começou a conversar com o Gilmax. Mas depois disso, assim, eu acho que foi o quê? Quando a gente ficou noivo, assim, que eu também descobri que o Gilmax já tinha tido outras conversas também sobre mim. Acho que foi mútuo. Então tá tudo certo. Foi. Pois é, assim, eu lembro, assim, de 2 momentos. Era esse, e teve um outro momento que a gente tava numa festa de um amigo em comum, né, que foi até a pessoa Matheus, né? Eu não sei nem mais pra onde ela tá. Aí eu lembro que na festa tava você e tudo mais, eu lembro que tipo, né, tinha criado o grupo lá, eu falei assim, Larissa, acho que a Larissa é da faculdade. Aí depois eu fui ligando uma coisa com a outra. Sim, eu lembro. E foi indo. E se eu não me engano, depois o Max falou que naquela época também você já tava olhando ele já dessa festa, porque eu não lembro se foi antes ou depois dos acontecimentos. Foi antes.
Aí, pois é, ele comentou uma vez que você já tava olhando ele dali já e tudo mais, Não né? consegui disfarçar. Droga. Ai, gente. Pois é, então assim, esses dias ele me mandou um vídeo, inclusive, né? De quando a gente veio pra cá. A gente ultra, super magrelo. Então, assim, foi uma época muito, muito boa, né? Inclusive. Sim. Então, assim, aí, dentro da faculdade que você teve seu segundo emprego, então foi, né? Que já foi o estágio. Já foi o estágio. Isso. Aí, quando que foi, assim, mais ou menos que você entrou nessa empresa pra estagiar? Você já tava no primeiro período ainda, segundo? Tava no primeiro período. Eu comecei. A gente começa a faculdade, no caso, em fevereiro, né? Uhum. Segundo mês. E eu consegui o estágio em maio. Em maio, né? Mês 5, então. E aí, foi maio de quando? 2017. 17? Fez 5 anos esse mês. É que eu ia falar agora, então já tá fazendo 5 anos então, Iô. Que legal. 5 anos. E aí, assim, como que você conseguiu, descobriu, enfim, esse estágio lá pra você poder começar? A gente já tava de olho, assim, porque eu precisava trabalhar pra poder pagar a mensalidade da faculdade, Da né? faculdade. Então, assim, eu já tava com uma pilha de currículo entregando pra tudo quanto é lugar dentro de São Gabriel, né? E com isso eu comecei a ficar sabendo que algumas empresas daqui estavam divulgando que precisavam de pessoal, tanto para suporte, tanto para desenvolvimento. Tanto que quando eu fui entregar currículo, eu entreguei pensando no suporte, porque eu achei, tipo, não. Quero que ia ter como ali, né? No momento, né? E eu não tinha conhecimento para ser desenvolvedora naquele Sim. momento. E aí, numa dessas também tava a E-Base, né, nessa lista, né? E daí eu falei, tá, vou entregar. Entreguei, aí teve uma pessoa, né, que hoje é o meu mentor, né, considero meu mentor, que pegou o meu currículo, virou do avesso e escreveu uma lista de coisas pra mim estudar. E ele falou que se eu aprendesse tudo aquilo até janeiro do outro ano, isso era assim, finalzinho de abril. Se eu aprendesse tudo aquilo até janeiro do outro ano, de 2018 no caso, ele me contrataria. Era só chegar lá, mostrando que sei que ele ia me contratar. Sim. Só que com isso, assim, ele pegou meu número de telefone, com isso, uns 1 ou 2 dias depois, ele me ligou, dizendo que tinha surgido uma vaga, que ele precisava de alguém, que eu tinha mostrado que tinha interesse de estudar, de aprender, e que era pra ir conversar com ele. Então, assim, eu já fui conversar com ele super feliz, que eu falei, peraí, a pessoa já me conhece. Se ela tá me chamando é porque tem alguma coisa boa aí, alguma coisa vai acontecer. E realmente era essa oportunidade de começar um estágio. Muito bacana, muito legal. E aí, assim, nesse estágio que você começou na época, né? O que te foi de proposto lá? Porque, assim, a gente sabe que você foi pro desenvolvimento, mas é uma área muito ampla, né? O que você trabalhava, que tipo de projeto, com tecnologia que você usava? Logo que eu entrei, eu fiquei, assim, umas 2 semanas no suporte, primeiro pra tentar entender também o que a empresa fazia, porque eu não fazia a mínima ideia, tinha acabado de sair do ensino médio. Mas depois de umas 2 semanas, essa pessoa que eu falei que foi meu mentor, a gente começou a trabalhar com ASP.NET, né? Usando C#, né? Sim. E a gente trabalhava com um sistema de emissão fiscal. Então, o primeiro projeto já foi voltado a isso, né? Usando C#. E, deixa eu lembrar, o banco de dados era SQL Server. Nossa, pegado. Foi a primeira experiência, assim, C# e SQL Server. Sistema fiscal, não é brinquedo, não. E aí, assim, como que foi esse período pra você, assim, desse início aí? O que porque, por exemplo, ele falou com você que você tinha que ter uma lista de conhecimento. Aí depois, do nada, entre muitas aspas aí, ele falou assim, não, vem pra cá, vamos trabalhar aqui, vai dar certo. E colocou você pra estudar e trabalhar alguma coisa lá. O que ele foi soltando pra você? Sei lá, tenta descobrir lá isso, como que você troca esse nomezinho aqui, procura nas pastas, como que ele... que foi esse desenvolvimento seu? Eu acho que foi tipo assim, o primeiro mês foi ali ensinando a codar, ensinando cada coisa. Tanto que, às vezes, eu criava uma classe e eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Ou criava ali, preenchia um objeto, eu não sabia a mínima ideia o que aquilo dali ia fazer. Mas depois as coisas começaram a fazer sentido quando eu comecei a ver as coisas prontinhas na tela e tal. E aí que, tipo, acho que foi o primeiro, o segundo mês, aí ele conseguiu começar a soltar na memória, faz um botão, cria essa requisição aqui, cria essa classe, faz essa consulta no banco. Aí, assim, já começou, mas eu era extremamente dependente ainda, né? Entendi. Eu acho que foi pelo menos ali uns 6 meses. Todo o tempo que eu fiquei lá, eu era dependente, né? Mas os primeiros 6 meses foram os mais, assim, puxados, que eu realmente precisava muito de ajuda, né? Mas eu tive a sorte, né, de ter alguém pra segurar minha mão te acompanhar ali o tempo todo, né?
Então, assim, você ficava nesse projeto, né? E ele ia te passando essas situações, né? Por exemplo, que é um botão e tudo mais, você foi progredindo. E qual foi, assim, você lembra de alguma coisa que, assim, que você chegou que ele te pediu um projeto, né? Ou alguma funcionalidade que você falou assim, meu Deus, não tô conseguindo agarrei aqui, não tô Lembro. conseguindo sair fora, vou ser demitida. Nossa, teve era um loader, no caso, um upload de imagem. Tinha que fazer um upload de imagem que eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E assim, não era só puxar, tipo, sei lá, local na máquina para o navegador. Eu tinha que subir isso pro banco de dados. Sim. E, nossa, eu acho que eu fiquei umas 2 ou 3 semanas agarrada naquilo e ele não me ajudava. Ele falou, não, você vai conseguir, você vai conseguir. E às vezes eu chegava em casa, eu ia pra faculdade pensando naquilo e eu ficava agarrada naquele erro até o dia que eu consegui. E eu nunca, até hoje eu me lembro assim, você falar assim, Larissa, faz um upload de imagem. Tipo, eu vou fazer 5 minutos eu resolvo. Lembrando do passado, oh meu Deus, 2 semanas pra fazer isso. Minha nossa. E assim, é muito interessante. E pra estudar, como que você fazia? Porque assim, eles passavam algumas coisas, você tinha que estudar, seja no horário ali do trabalho, depois, enfim, até na faculdade com outras coisas que você tinha, né, de demanda. Sim. Você tinha algum curso específico? Você, sei lá, ficava anotando tudo no papel lá pra poder memorizar? Eu tinha uma pastinha que eu pegava folha e ali saía anotando tudo que eu podia. Sempre que ele falava algum termo diferente que eu não conhecia, eu anotava. Se desse pra perguntar o que era, eu anotava o que era. Se não desse, eu anotava pra pesquisar depois. Na época eu fiz um curso completo do Macorati, pra quem é de .NET vai conhecer. É um curso bem completo, então na verdade eu fiz uns 2 cursos assim nesse período também lá. Eu fiz projetos da Microsoft também. A Microsoft tem uns conteúdos bem legais assim de C Sharp. Então eu criei uns 2 projetos de C Sharp também na Microsoft. E assim, tudo em inglês, Google Tradutor e é isso aí. É isso aí. E vai embora. Muito legal. Mas deu pra aprender muito. E anotando, eu tenho as anotações até hoje. Pra poder olhar e falar assim, oh meu Deus, Larissa, deu certo no final. Sim. Muito legal, muito legal. E assim, aí dentro dessa empresa, você ficou quanto tempo lá? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, né? E aí você ficou todo esse período mexendo nesse mesmo projeto, ou depois você teve que ajudar em alguma outra coisa? Eu acho que foi no último mês que eu entrei pra começar a criar uma API. Mas aí, 1 ano e 3 meses mais ou menos no mesmo projeto. Entendi, perfeito. E aí, assim, como que veio então a proposta para a sua segunda empresa? Indicação de um amigo, né? Um amigo já tinha ido, né? Sim. O Júlio, né? Já tinha ido pra essa outra empresa. E numa dessas eu tava até na faculdade, eu nunca vou esquecer disso, que o Júlio falou assim, Larissa, eu preciso conversar com você. Aí hein? Estranho. Sim. Eu vou ali na faculdade conversar com você. Não, tá bom. Aí ele comentou que tinha uma oportunidade nessa empresa, que se eu quisesse ele podia conversar e tal, me indicar. Eu falei, já tava assim, pensando mesmo na possibilidade, porque eu senti que, de certa forma, eu tinha como crescer mais, talvez em outro lugar. E aí veio a oportunidade e eu agarrei. Perfeito. Esse é o grande ponto, né? Assim, você participou de um projeto durante um tempo, chegou até certo ponto, você sabia que tinha como crescer um pouquinho mais, outro ali, mas ainda tinha espaço para muito mais, né? Então, onde você ver essa oportunidade ficou muito legal, de você conseguir em outro local. E aí, qual foi esse outro projeto que você fez? Qual foi a proposta que foi te dada? Porque, assim, primeiro foi o sistema financeiro, né? E esse outro que você ia ter que desenvolver? Logo no caso, você tá falando quando eu migrei? Tipo, quando você foi para essa segunda empresa, qual entendi. foi a proposta de logo de início, a empresa em si trabalha com sistemas de saúde e educação, né? Então eu entendi que eu ia pra a parte da saúde. Porém, logo que eu entrei, eu trabalhei num sistema de gestão para a própria empresa. Foi um sistema bem legal, confesso que é um dos projetos mais legais, assim, que eu coloco assim. Quando algum amigo de lá ainda fala desse projeto, ainda me vem, tipo assim, como se fosse um filho ali pra mim. Não fala mal, não, que... foi um projeto muito legal que eu consegui colocar muito da minha criatividade nele, assim. Sim. Então, foi desafiador em alguns momentos, mas é o filho, né? Não tem jeito. Angie e Larissa. Ai, gente. Então, assim, beleza, mas a gente acabou
pulando alguns outros detalhezinhos, né? Sim. Que eu acho legal a gente comentar. Porque, por exemplo, a gente comentou sobre você ter conhecido o Gilmax, a gente foi ali já quando você estava fazendo estágio, né? Tá nessa outra empresa aí. Foi efetivada lá, né? Por isso que ficou durante 1 ano e 3 meses. E como que foi, assim, tipo assim, que você e o Gilmax decidiram, não vamos namorar mesmo, vamos ver o que esse negócio aqui vai dar? Foi... A gente... Então, né? Primeiro começou com ele me chamando pra ir na célula, né? Que é a pessoa que é cristã. É que é crente é assim, né? Que chama pra sair e fala assim, vou ali na célula ou no culto jovem. Isso aí. E foi nos dois, né? Não, vamos assistir um filme ali na igreja hoje e tal. E a gente ficava se vendo na faculdade, né? Então a gente foi se aproximando, assim, não foi tão rápido, mas foi rápido. O dia da pizza foi no dia 19 de maio de 2017. Nossa, eu sou muito com data. E a gente começou a namorar no dia 6 de agosto. Foi um tempo só de conversa. No dia 6 de agosto a gente falou assim, não, vamos começar a namorar. Mas até o dia 6 de agosto era só a amizade só, e a gente conversando se realmente ia ser uma boa, né? Perfeito. E como que foi, velho, conversar com o pai? Tremeu? Super nervoso. Eu conheço a peça, então... Minha mãe fez um super almoço. Nossa, que o Gilmax fala do almoço até hoje. O meu irmão... minha irmã colocou 6 copos na mesa. A gente é em 5 lá na casa da minha mãe, dos meus pais. Aí minha irmã foi e colocou um copo a mais na mesa, toda feliz, tipo assim. Aí meu irmão desligado foi, tirou o copo da mesa e minha irmã... Oh, meu Deus. Devolve esse copo aí porque o namorado da Larissa tá vindo aí. A gente lembra até hoje dessa história. Muito legal. Ai, gente. Então, sério, vocês começaram a namorar, você tava nessa empresa ainda, né? Lá na base. É. Aí, quando você trocou de empresa, você já tava noiva ou você ainda tava namorando ainda? Não, a gente tava namorando ainda. Tava namorando ainda, né? Noivo, acho que uns 3, 4 meses depois. Isso, você foi pra lá, foi quando mesmo? Isso foi 1 ano e 3 meses? Ou em agosto, no caso? Agosto? Foi... De 2018? Não, foi 2019 que eu fui pra lá. Foi 19? Foi. Isso. Ah, não, perdão, Porque foi 17 você entrou, aí passou todo 18, aí depois. Isso. Então foi mês 3, né? Mês 3, mês 4, mais ou menos, né? Que você foi pra lá. E aí, nesse período do noivado, você foi... Depois você tava lá, já tava noiva já? Eu me perdi nessa parte. Não, eu não tava... A gente tava namorando ainda, acho que foi uns 2, 3 meses depois a gente ficou noivo. Foi pouco tempo. 2, 3 meses depois, né? Então mês 5, mês 6 de 2019 ali, né? Aí, o casamento de vocês estava marcado pro ano seguinte. Não. Foi seguinte? Não, era pra 2019... Não, peraí. Ah, não, é isso mesmo. Pois é, por quê? Pra 2020... Que é onde veio o grande problema, que foi a pandemia, né? Isso maravilhosa pandemia. Nosso casamento estava marcado pro dia 1º de agosto. 1º de agosto, né? Que depois teve que adiar com toda a situação que tava acontecendo. Sim. Ninguém sabia de nada como é que ia ser essas coisas. Ainda bem que hoje tá bem melhor. Tanto que você nem ouve falar, parece que nem existe mais, né? Verdade. Engraçado isso. Mas que bom que tá bem controlado. E aí, assim, esse é um outro fato interessante e importante. Porque como é sempre amigo do João Marcos, eu via, né? O menino é gastão o tempo todo. Isso é uma das coisas que eu acho muito legal em casal, né? Então você conseguiu mudar o João Marcos, uma coisa que era negativa em certos momentos, né? Uma coisa muito positiva. E aí você, como sempre, teve essa coisa de poder assim, não, eu tenho ali que saber que eu preciso ter o meu reserva financeira. Sim. E o que eu preciso economizar aqui, né? E o Gilmax, eu falo até assim, que a gente se completou nessa parte. Eu, na verdade, era segura demais e o Gilmax já tinha a mão aberta demais. Demais, Aí, com isso, eu aprendi a abrir um pouquinho mais a mão pra algumas coisas. E ele aprendeu a guardar. Tanto que acho que o ponto-chave ali que ele percebeu que era interessante guardar esse dinheiro foi quando a gente comprou nosso carro. Que aí ele falou, não, peraí, né? Juntando esse dinheirinho a gente consegue comprar um carro, então Isso, detalhe, à você vista, né? À vista, isso. Aí você vê, tipo, uma realidade, né? Que realmente você consegue juntar ali e ter suas coisinhas, né? Isso foi muito legal. E assim, eu lembro que foi um período muito estressante pra você, voltando, né, à parte do casamento, porque assim, pandemia, aí já é estressante por ser estressante um casamento mesmo, não tem jeito. Lembra, eu sempre brinco com o pessoal falando, eu falo assim, eu vou casar, já tira R$100 assim, por quê? Não, você só tem que tirar aqui, vai gastar dinheiro assim. Falou noiva e já sabe que é... Principalmente noiva, porque eu acho um absurdo um aluguel de vestido de noiva, então não tem condições, né? Muito caro.
Então, assim, esse foi uma coisa muito interessante que aconteceu, né? Tipo, você ia casar, tava planejando uma data, teve que mudar tudo depois, local e tudo mais, por causa dessa situação, né? Teve que reduzir a quantidade de pessoas no casamento Sim. e tudo mais, o que é muito complicado. E como foi esse momento pra vocês, né? De casamento, depois poder sair pra lua de mel e tudo mais. Ah, foi muito bom, né? Sempre foi um sonho pra mim. Mas eu nunca perguntei. Mas sempre foi um sonho pra mim, mas na verdade os Marcos já queria muito isso também, né? Uhum. Tanto que fez toda uma surpresa pra pedir em casamento, né, e tal. Verdade, foi muito legal, ver ele arquitetando todo do começo do E eu, início e eu, ao fim. e eu não desconfiei de nada. Sério? Nada. Não fazia a mínima ideia. Ai, foi muito legal, porque ele pesquisando as coisas lá no Mercado Livre pra comprar, me perguntava o negócio, perguntava como é que eu achei da aliança e tudo mais. Assim, foi muito legal mesmo, foi muito, Foi. muito legal. Eu lembro o que vocês tinham feito? Eu não lembro como que foi, assim, a situação de, tipo, antes. Eu lembro que a gente tava lá, aí você entrou e tudo mais, tava tudo muito bonitinho, organizado lá na casa quando ele morava, né? Pra poder te pedir em casamento. Mas o que tava acontecendo antes? Você tava na rua, assim, e falou assim, vamos passar ali em casa ali Não, rapidinho. eu tava em casa. Aí a gente, acho que ia assistir filme, alguma coisa assim. Uhum. Aí ele falou, não, beleza, eu vou te buscar aí, a gente vai lá pra casa. E quando a gente chegou no prédio, assim, na porta de casa, do apartamento, aí eu comecei a sentir um cheiro muito forte de queimado. Aí eu falei, Marcos, tá com cheiro de queimado aqui? Com fogo na Nossa! casa de Marcos. Aí eu fui atrás, assim, na parte de lavanderia, atrás de uma parede. Aí eu vi uma amiga nossa, eu falei, mas o que a Grazi tá fazendo aqui? E aí eu vi um buquê na mão dela, eu tô assim, o que tá acontecendo? Aí ele só me puxou assim, fecha esse olho aqui, vamos. A cara dele. Aí a partir dali eu comecei a chorar, aí ele pediu casamento, aí eu ficava perguntando, mas você pediu papai e mamãe, né? Isso. Vou chegar com a aliança lá, depois me pergunta e É, tem que ter a bênção deles. Não, eu perguntei, não, você perguntou mesmo, né? Ai, gente. E aí, assim, beleza, né? Então, nesse período aí, acho que você estava ainda nessa empresa anterior, né? A que você tá hoje. E aí, assim, passou durante todo esse tempo lá desenvolvendo esse projeto pessoal mesmo, para o sistema interno, ou você chegou a mexer com outras coisas também? Eu mexi com outros projetos, eu acho que foram sempre projetos pequenos, assim, pra pequenas demandas, né? Eu acho que foram uns 4, eu não lembro certo mais, mas acho que foram uns 4 projetinhos, assim, pra demanda menor mesmo, de municípios, né, mais ligados à saúde. Uhum, perfeito. E aí, assim, então nós chegamos aí mais ou menos no período do terceiro emprego, né? Esse é o terceiro. Caraca, é verdade, né? Terceiro emprego já e menina foi longe. É, muito legal isso. E aí, assim, como que veio essa proposta aí para poder trabalhar para linhas aéreas da Gol? Logo, isso foi em janeiro de 2021. Esse meu mentor que eu tive na eBase estava trabalhando na Gol. E daí ele veio me sugerindo. Ele e um amigo meu também que trabalhou na eBase, que também estava na Gol, né? Veio sugerindo essa possibilidade de ir pra lá. Aí eu fiquei, tá, mas será que eu sei o suficiente pra ir aí? Nossa, mas será mesmo? Linhas aéreas da Gol. Nossa, como assim? E eles, não, vem. O seu conhecimento tá bacana pra cá já, tal. Você estuda tal coisa que você vai tá tranquila. E com isso, demorou assim uns 3 meses esse processo de entrevista, até porque quando eu comecei a entrevista, a pessoa que estava me entrevistando saiu do recrutamento desse projeto, Nossa. e aí enrolou e tal, mas acho que foi no tempo certo, assim. Acho que demorou uns 3 meses, aí com isso em maio, dia 10 de maio do ano passado, eu fui pra esse projeto. Que bacana. Eu lembro que, tipo assim, eu comecei a ver que você estava estudando ângulo, eu falei assim, mas olha lá, isso não mexe aqui na empresa com projetos que tem a ver com ângulo. Por que eu tô estudando ângulo? Tinha um negócio ali assim, né? Na verdade, tipo assim, eu pegava pequenas coisas, eu não pegava muita coisa ainda não. Uhum. Eu observava muito os meninos mexendo com Angular, mas eu ainda não tinha muito conhecimento, né, assim. Já tinha feito pouca coisa. Isso é uma coisa importante para quem não conhece essa área, deixar claro, né? Quem trabalha em tecnologia tem essa possibilidade de trabalhar de casa, né? Então, assim, o que tem acontecido muito, empresas muito grandes, ou até mesmo não tão grandes, de outros países que têm uma moeda mais forte do que a nossa, estão pegando pessoas daqui, que têm, obviamente, o inglês, né, para poder trabalhar para eles,
e pagam remunerando em dólar. Então, por consequência, você vai pagar mais barato. Se um cara lá vai te custar $8.000, Sim. você paga 5 para um brasileiro, que ele vai ficar, meu Deus, explodindo de felicidade. Porque você põe 5 vezes 5 aí, ou vezes 6, que às vezes chega a diferença do real pro dólar. Então, o cara, assim, tá com uma vida, fica com uma vida muito bacana, né? E o diferencial é você ter o inglês, né? Exatamente, sim. Assim, em comparação com o mercado brasileiro, né? Uhum, O que sim. você precisa mais é o inglês. Porque às vezes você não precisa ter tanta experiência, né? Então eles já conseguem isso, justamente porque nesse período de pandemia, gente, deu um boom para todo lugar em relacionado à tecnologia. Todo mundo teve que se adaptar, teve que começar a um processo que era manual, ter que automatizar ele, né? Então, assim, foi muito ruim, obviamente, todo esse caos que a gente viveu no mundo afora, mas pela parte boa disso tudo, que fez o mundo dar uma acelerada gigantesca relacionada à tecnologia, né? E quem ganhou muito com isso, obviamente, foram os profissionais de tecnologia. Sim, hoje em dia tem uma galera que quer ir pra TI porque trabalha remoto, né? Exatamente, né? Porque tem essa vantagem. São N vantagens, né? Tem gente que, por exemplo, né, não tinha tanto tempo pros filhos. Agora tem mais tempo que tá em casa. Pessoas que realmente, né, assim, acabavam estando numa profissão que é muito legal, mas que a remuneração não é tão bacana. E só o começo na área de TI já banca e ultrapassa o valor que ela tinha de remuneração no emprego anterior. Sim. Né? Com essas comodidades de trabalhar em casa. Então, assim, é uma área fantástica. Eu falo até... eu comentei, acho que isso num post essa semana lá no Laris Code. A gente que mora em cidade pequena, a possibilidade de a gente trabalhar numa empresa grande só aconteceria se você saísse de onde você mora e você for pro grande centro. E ainda assim, talvez lá você não seria visto como um profissional igual o de lá porque você veio de uma cidade pequena. Uhum, exato. Agora, com essa situação do remoto, tanto faz onde você mora. Sim. Poxa, olha onde eu tô numa cidade de 49 mil habitantes. Vou jogar alto aí, não sei certo. E eu trabalho para um grande centro. Uhum, exatamente. Então, assim, eu acho sensacional essa oportunidade do remoto. Isso, essas coisas que acontecem com a área de TI, e até mesmo outras áreas que acabam tendo esse espaço também, mas é muito mais forte na nossa área, né? É muito bacana, justamente por causa disso aí. Tem pessoas que querem ter qualidade de vida, né? Não abrem mão disso aí, mas também querem ter uma condição melhor, né? Falando de remuneração em si, né? Sim. Então ela que permanece numa cidade pequena consegue ter isso aí e realizações que antes não eram possíveis, né? Porque trabalhando para uma empresa de cidade pequena, a empresa vai ser menor. Se ela é menor, não tem condições de pagar para você algo que seria o que você gostaria, né? Ou pelo conhecimento que você tem, né? Exato. Tanto que eu tava vendo na live de vocês lá sobre programação uma coisa que o Patrick falou que eu achei muito legal. Ele comentando sobre a média do salário, a remuneração aqui no Espírito Santo ser menor do que em outros grandes centros, né? Justamente por causa disso, porque o grande centro tem muito mais investimento do que o Espírito Santo. Então, por exemplo, São Paulo, né? Então a média de remuneração lá vai ser muito maior do que aqui, né? Então, por consequência, quem tá em São Gabriel da Palha trabalha para uma empresa de lá, a sede de vocês é em São Paulo, né? Pois então, por exemplo, vai ser lá, com certeza, vai ser diferente se fosse no Espírito Santo, né? Porque o capital investido é bem menor. Exatamente. Em relação a isso, né? Então é muito bacana. E aí, assim, você tocou num ponto interessante que eu esqueci de perguntar. Como que começou o Laris Code? Foi quando? Você falou assim, não, vou me aventurar, vai ser legal, preciso de fazer aqui, vou espalhar conteúdo, porque me ensinaram muito, eu creio que deve ser por isso, né? Me ensinaram muito, agora é minha hora de replicar para as pessoas. Foi basicamente isso. Na verdade, o Laris Code começou depois que eu já estava trabalhando no home office. Eu já tinha vontade de criar um perfil para falar de tecnologia há bastante tempo, assim. Só que eu ficava muito sem graça por trabalhar no presencial, com medo da galera ficar me zoando e tal. Nossa, mas por que a Larissa tá achando assim que vai criar conteúdo pra internet? Tá achando que sabe mais que todo mundo? Tipo isso, né? Depois que eu vim pro remoto, eu nem via a cara de ninguém mais. Então, beleza, agora é minha hora. Aí eu falei, não, quer saber? Se alguém for me zoar, eu não vou ouvir. Então, assim, aquela, né? Não deveria estar se preocupando tanto com a opinião alheia, né? Mas foi um ponto, assim, decisivo pra mim, que eu realmente queria criar conteúdo pra levar informação. E também porque eu coloquei muito na balança a oportunidade que eu tive de ter alguém pra me ensinar. Sim. Eu tive, mas não é todo mundo que tem. Que tem essa oportunidade. E aí todo mundo tem, assim, quando você tá estudando, é tão bom você ter alguém pra te motivar, pra te dar uma informação, pra te explicar um ponto diferente. Por exemplo,
Quando eu tava aprendendo lógica na época do ensino médio, eu tinha uma dificuldade absurda pra aprender um for. Uhum. É algo tão simples pra quem já programa e eu tinha uma dificuldade absurda de aprender. Sim. E aí eu ficava, tá, mas já pensou se tem um monte de gente com a mesma dificuldade de aprender um for e eu tô aqui sabendo e não tô ensinando? Exato. Uhum. Foi por isso que o Laris Code surgiu, assim. Isso, muito bacana, muito legal. Aí, assim, tem perguntas sobre isso, vou deixar pra gente poder falar sobre isso, que é a respeito de... A gente sabe que majoritariamente é homem que tá nessa área, né? Então, mulher, com certeza, você é uma grande inspiração pra muita gente, né? Mas tem umas perguntinhas ali, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, como a proposta veio, né? Por causa dessas pessoas que já te conheciam, né? Então, gente, fiquem atentos, networking sempre é importante. É bom você fazer algo decente, trabalhar bem, fazer suas coisas direito, porque lá na frente vai ter alguém que te conhece e vai lembrar de você depois, né? Sim. Então é importante ter network. Seja pro lado bom ou pro lado ruim. Exatamente. Deixa uma boa impressão, porque se a pessoa te conhecer e alguém pedir a opinião, eu falei, olha, aquele cara ali, melhor não. Não, desiste. E nesse caso, quando tava nesse projeto, lembrou de você porque sabe do compromisso que você tinha pra isso, né? Então, assim, veio essa proposta, né? Muito bacana. E aí, depois desse processo todo que você passou, como foi, assim, esses primeiros dias aí? Porque, assim, uma coisa é um projeto que é seu, que você tá tudo que tá lá você conhece. Então, assim, você construiu do zero, então você domina e tá super confortável com ele. Outra, você pega um projeto gigante, que já tá em andamento, e você, meu Deus, e agora? Sim. Os primeiros dias foram meio desafiadores, assim. Eu olhava o fonte e falava... Minha nossa, será que eu sei .NET mesmo? Porque era tudo muito diferente, padrão de projeto diferente. Mas logo que eu entrei, eu fui trabalhando junto com o Patrick, né? Que tinha sido meu mentor na base. E ele foi me passando todo um briefing ali do projeto. Eu fui vendo como o projeto estava acontecendo, o que fazia, como fazia, né? Logo que eu entrei, eu trabalhei nessa área de API com back-end, né? Só depois eu fui pro front, né? Mas aprendi muito também nesse período aí, logo que eu entrei. Acho que o período que a gente mais repara que a gente aprende é no início, porque é tudo muito novo, né? Então, assim, quando você foi pra lá, a proposta era essa mesmo, você trabalhar com o back-end e o front-end. Sim, eu fui como full stack. Full stack, que legal. E aí, assim, a tecnologia era o Angular mesmo e o C Sharp? Isso. Bacana, bacana. E aí, assim, como é uma empresa muito grande, né, com certeza tem coisas que você não pode falar, mas o que você pode falar a respeito desse projeto que você trabalha? Ou quer dizer, ou trabalhava antes, não sei se mudou o projeto também. Assim, é o mesmo, como vamos falar? Talvez o mesmo ecossistema, deixa eu pensar como eu vou falar. No geral é o mesmo projeto, né? São várias partes dele se integrando ali, do projeto, né? Isso. Então, logo que eu entrei, eu trabalhei mais na parte de usuários, assim. E agora eu tô no front do check-in, né? Entendi. Do check-in mesmo, das passagens. Você compra ali sua passagem, quero fazer check-in. Então, por exemplo, no site, né, no aplicativo. Hoje eu sou líder técnica, tanto do aplicativo quanto do site. Entendi, que é o do usuário final mesmo, do usuário final. Isso, bacana. Vocês têm mais ou menos uma ideia de quantos usuários que vocês têm usando a aplicação hoje? Acho que varia muito, na verdade. Não tem um número exato agora. Porque ele não tá todo dia viajando também, né? Não lembro exatamente agora, mas... É um númerozinho bom, né? E aí, assim, como que foi esse processo, né? Porque, assim, para as pessoas que não... Assim, dá pra entender mais ou menos o que é um líder técnico, mas, né, assim, um pouco mais claro. Você entrou com que função exatamente e para chegar a ser líder técnico? Eu entrei, como eu falei, eu entrei na parte de back-end. Entrei como dev full stack pleno. Entendi. E aí, com uns 3, 4 meses, o pessoal tava com mais demanda no front. Aí me levaram para o front e eu entrei direto no check-in. E aí eu peguei uma parte que, assim... A gente estava na época de cutover, migração de sistema. Então, assim, o sistema antigo estava rodando ainda e a gente estava terminando de preparar o novo para poder colocar o novo em funcionamento. Sim. Então, tinha muito bug para corrigir, muita coisa ali para resolver. E aí, foi até depois um pouco do cutover, dessa virada, que eu continuei no check-in. Depois eu fui para o site de compras também. Eu também trabalhei no compras.
E aí depois a gente teve uma demanda alta de voos internacionais e tal, então eu Sim. voltei pro check-in de novo pra também entrar nessa área. E quando veio a necessidade de ter um líder técnico, eu era a pessoa que mais conhecia de check-in. E eu acabei pegando bem rápido também. Então, assim, as estruturas de APIs eu já conheço muito. Então, acabou que foi a pessoa perfeita pra colocar ali naquele momento. E como eu já tinha conhecimento em Angular, já tinha me dado super bem com Angular também, Sim. acabou que encaixou, né, ali a possibilidade. Aí antes de você explicar esse processo para poder ser líder técnico, explica pra pessoa assim, pra quem não entende exatamente o que é uma API. Pra ela poder saber. Então só pra ter uma ideia, esse é um exemplo, entendeu? A API é onde a gente consome os dados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático que eu costumo dar para entender o que é uma API. A gente às vezes vai num sistema ou num site, a gente digita o nosso CEP e o campo, o nome, assim, a cidade e o bairro às vezes é preenchido, né? Às vezes quando a cidade é um pouquinho maior, tem um CEP tem por um CEP bairro, por né? bairro, né? Então já vem preenchido. Essas informações normalmente vêm de uma API, de um repositório que vai devolver esses dados. Isso. Você vai enviar um dado buscando e ele devolve, né? Entendi, perfeito. E aí, assim, quando surgiu essa necessidade de ter um líder técnico, como que foi? Te chamaram e você já aceitou? Teve que fazer algum tipo de prova, entrevista ou algo assim? Como eu já estava há bastante tempo no projeto, eles já vinham me estudando, já tinha um tempinho. Entendi. Então, assim, foi uma conversa interna entre os gestores, os líderes, assim. E daí um dia o PO veio conversar comigo, falou assim, Larissa, se surgisse assim, a oportunidade de você ser líder técnico, você colocou assim, você teria vontade de alguma forma ser líder técnico e tal? Aí eu falei, sim, faz sentido pra mim, tenho vontade. E aí, com o tempo, assim, teve alguns processos dentro da empresa que surgiu a oportunidade de me tornar líder técnica. Outro termo, né? PO, que assim, você consegue dar uma ideia pra gente? Colocaria que é a pessoa que fica entre o time de desenvolvimento e a área de negócio, né? É a pessoa que vai ali na área de negócio e a área de negócio fala assim, olha, a gente tá precisando de um botão que faça tal coisa. E o PO vai falar, peraí que eu vou ver com o time de dev se dá pra gente colocar esse botão aqui. E ele que faz essa intermediação, né? Sim, entre um e outro. Pra saber se realmente é interessante, se não é interessante colocar e tudo mais. Bacana. Então uma pessoa específica só pra poder fazer dois setores conversarem. Exato. Pra ver como que as coisas são bem complexas, né? Vocês verem por aí falando que o programador ganha 40 mil reais, ganha, mas não é tão simples assim, tá, gente? Pra poder chegar lá, não, tá? Quando a gente fala do cargo, parece que assim, nossa, mas só faz tal coisa. Mas quando você vai no... Ver mesmo a fundo, né? Ver que é muito complexo e que não é tão simples assim pra você chegar lá. Sim. É possível, mas não é tão simples. Bacana. E aí, você assumiu o cargo de líder técnico quando, mais ou menos? E explica um pouquinho pra gente o que seria ser um líder técnico, né? Eu acho que deve ter uns 2, 3 meses no máximo, assim. Não tem mais tempo que isso, não. E basicamente o líder técnico é quem vai acompanhar ali o time de desenvolvimento, tanto QAs quanto devs. Ele é responsável por desimpedir problemas. Então, assim, normalmente o líder técnico não tem nem que desenvolver. Sim. Tanto que eu, ultimamente, nem tenho desenvolvido. Eu tenho cuidado do time. Eu tenho que destravar o time. Então, alguém tá com impedimento, eu tenho que resolver. Muito bacana. Muito legal. Assim, acaba sendo uma responsabilidade grande, de certa forma. Toda certeza. Mas já tenho aprendido muito com isso também. Tem sido uma experiência muito legal. Eu imagino, porque pensa. Todos os, assim, né, no popular, pepinos que acontecem tem que vir pra você, entendeu? Então, assim, alguém parou, não teve como fazer, gente, como é que desenvolve isso aqui agora? Chama a Larissa lá que ela dá um jeito aí. Literalmente, assim, não sei como faz isso daqui. Vai chamar a líder técnica pra resolver. Ela é a pessoa-chave ali que vai ficar nesse ponto, né? E nesse time que você tem, assim, você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas que você trabalha e que estão sob seu comando, no caso? No caso, são 2 squads, né? Em uma squad são, acho que 9 pessoas. E na outra são 5. Tanto de perfeito. Aplicativo quanto de site. É verdade, porque você trabalha com as duas áreas ali, né? Sim. Bacana. E o squad, pra quem não entende, é um time, né? Isso, formado por pessoas. Tanto o programador em si, quanto os QAs, que é a pessoa que é responsável por testar e garantir a qualidade do sistema, certo? Isso aí. Isso, bacana. E aí, assim, eu
vi que você tem já, né, um bom tempo já na atividade em redes sociais como o TikTok, o Instagram e tudo mais. E recentemente você veio pro YouTube também. Como que foi essa ideia aí? Falei assim, beleza, agora que eu vi que tá legal, tô gostando, vou pro YouTube. Na verdade, essa ideia foi bastante influência do Patrick, né? A gente falou, a gente podia levar mais conhecimento, né? Acho que o YouTube ainda tá um pouco defasado ali, né? Uhum. Ele tem que criar muito conteúdo, é porque a rotina encaixou junto com o tempo de ser tech lead. Então, as coisas andam conflitando, assim. Mas, foi uma ideia do Patrick da gente realmente começar umas lives e conversar um pouquinho. Trazer um pouco do conhecimento dele também, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento. E eu vou falar que a ideia do YouTube foi do Patrick e eu entrei nessa também, assim. Muito bom, muito bom. Porque assim, tem muita gente, né, como a gente fala, como tá uma área assim, tá pop agora, todo mundo, nossa, área de programação, programador e tudo mais. Tem muita gente que não sabe o que é, a gente tem um monte de termos, como a gente tá conversando aqui, né, pra poder explicar pra quem tá de fora dessa área, acha interessante. E aí, assim, no YouTube, como é um conteúdo um pouco mais longo, ela consegue ter uma ideia, gostei disso aí, eu acho que é pra mim, né? E aí ela pode acabar se inspirando aí em você pra começar nessa área, né? E aí, assim, dentro desse projeto novo aí, a gente conversando em off, né? Você comentando sobre vocês ouvirem o cliente, né? Uma coisa que eu acho muito legal, porque, gente, não é comum um desenvolvedor sair da casa dele para escutar o cliente e saber o que eles querem, assim, tanto de situações que eles entendem que poderiam ser melhor e situações que eles gostariam de ver que não tem no aplicativo, no site, etc, né? Então eu achei isso muito bacana. Como que veio essa ideia? E conta um pouquinho, se você puder, né, da experiência de conversar com o cliente final, né? A pessoa que usa o sistema, né? O usuário. Isso veio, a ideia em si veio da área de negócio, né, do projeto, mas a experiência em si eu aprendi muito. Acho que foi um dia super enriquecedor. Porque a gente que é dev, a gente acaba esquecendo, às vezes, do produto final. A gente chega uma demanda ali, coloca um botão. E a gente vai e coloca o botão, mas a gente não sabe, não entende por que aquele botão tem que estar ali. E quando a gente tá lá na ponta, na frente do cliente, que a gente vê que talvez aquele botão tá só atrapalhando, a história muda, sabe? A história muda. Então, a visão já é outra. Foi um dia que eu consegui aprender muito, assim. E você entender também que certas situações você tem que planejar um pouco mais. Então, foi muito interessante. Isso, muito bacana. Porque, assim, eu, como já ter tido a vivência muito grande como suporte, eu via muito isso, né? Situações que a gente, quando recebia a solicitação dele por mensagem ou dentro do próprio aplicação que você desenvolveu, né? Não deixava muito claro pra gente do porquê daquilo. Como, por exemplo, o botão, né? Ou, porquê desse botão de imprimir aqui uma por vez, podia ser tudo de uma vez. E a gente acha que é um pedido muito bobo. Só que quando a gente vai ver a rotina da pessoa, aqueles 2, 3 cliques que ela dá a mais, com 1, 2 segundos a mais, ela faz isso 300 vezes no dia, na semana. Isso consome muito mais tempo dela. Exatamente. Coisa que não precisava. Então isso é bastante interessante. E aí, assim, agora, né, estando com esse projeto e tudo mais, o que você pretende em relação à sua carreira? Você quer continuar agora como tech lead mesmo? Ou pretende, por exemplo, ajustar, deixar as squads tudo ok, para algum dia deixar alguém te substituir porque você só apaixona programar mesmo e tudo mais? O que você pensa em relação a isso? A parte de desenvolvimento é algo que eu gosto muito hoje. Hoje eu gosto bastante. Mas eu acho que mesmo sendo tech lead, assim, eu ainda pego muito no código. Entendi. Então, porque assim, você tá o tempo inteiro com o time ali, né? Então, pretendo sim continuar um tempinho legal aí como tech lead. É uma experiência que tem sido muito boa e eu tenho aprendido muito. Mas eu viso muito daqui a uns anos a experiência de ser arquiteta. Eu gosto que da legal. ideia, eu gosto da ideia de ser arquiteta. Foi uma coisa, inclusive, que o Patrick um dia desse me falou: Larissa, eu acho que desde o dia que eu bati o olho em você, eu acho que você tem jeito para arquitetura de software. E era uma coisa que eu já vinha um tempinho pensando também. Sobre, né? E assim, obviamente, posso mudar, minha cabeça pode ir para outro lado e querer seguir com outra coisa, mas no momento que eu penso em arquitetura. Sim, e explica um pouquinho pra gente o que seria essa arquitetura de software para quem não entende. A arquitetura é ali montar o projeto, como eu vou falar, pensar nas melhores formas de construir um projeto, o que vai ter de vulnerabilidade, qual a estrutura desse projeto, onde que esse projeto deve rodar,
quais vão ser os fluxos desse projeto. No geral, assim, vamos comparar com uma arquitetura de casa, né? Vai ser a parte de saber colocar ali os melhores móveis, que cor vai encaixar com que cor. Então, basicamente, a arquitetura de software é essa parte detalhada, né? Detalhar um software. Toda a parte pensante mesmo do projeto antes de ter realmente, enfim, um produto que a pessoa pode usar ali e tudo mais, né? Isso. E pra quem, assim, talvez acaba não conseguindo entender, claro, e diferenciar, tá, gente? O hardware é que você consegue chutar ali, é o físico, né? Isso. E o software é o que você xinga, entendeu? Isso. Quando trava, quando você não consegue acessar, ou quando você vai no banco e ele fala, não, o sistema tá fora do ar. Isso, Basicamente, é isso aí. E assim, outra coisa interessante que eu acabei não te perguntando também, como que surgiu essa ideia aí pra gente, pra quem não sabe, como os dois, tanto o Gilmar quanto a Larissa, moram aqui no interior do Espírito Santo, trabalhavam em empresas aqui, e o Gilmax foi sair da empresa que ele trabalhava depois, e não era programador, né? Trabalhava em outra área, mas dentro de TI mesmo. Como que foi essa ideia, tipo, de pegar e falar com ele, não, sai desse emprego aí, eu te banco, estuda, e depois você consegue um emprego aí como TI, como programador, e aí a gente fica os dois trabalhando de casa. Foi na base do tal do passar raiva, né? Ele já tava, tipo, esgotado na empresa que ele tava, porque ele queria muito crescer, mas a empresa não dava possibilidade dele crescer, né? E daí, numa dessas, assim, aconteceram algumas situações bem chatas. E eu cheguei num ponto dele chegar em casa e assim, quase chorar de raiva do que estava acontecendo na empresa. Eu falei, não, quer saber? Eu já me estabilizei aqui, a gente já tinha um pouco de medo por conta da estabilidade, mas Sim. Falei, não, já me estabilizei aqui, pede demissão lá. E foi também, assim, o Patrick, né? O Patrick também tinha dado essa sugestão, né? E eu falei, não, sai lá, vem pra casa, vai estudar. E ele ficou assim, coisa de um pouco mais de um mês estudando. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Gente, achei que tinha sido mais tempo. Não, foi acho que um mês e meio até ele começar na empresa nova. Ele saiu, acho que em meados de junho do ano passado. E começou... julho. Início de julho ele saiu. E início de setembro ele já tava nessa empresa nova. Nossa, gente, que bacana. Então foi muito rápido. Foi um mês e meio, 2 meses no máximo. E assim, gente, deixar claro, né? O caso do Gilmar específico é porque ele já tinha um background, já conhecia muita coisa. Então, assim, ele já tinha uma noção muito grande sobre desenvolvimento. Então, foi uma coisa rápida, né? Mas não quer dizer que com todo mundo vai ser igual. Sim, já tinha uma bagagem, né? Mas nada do que, assim, por exemplo, eu lembro do próprio Patrick comentando sobre, acho que a irmã dele, que era de uma área totalmente diferente, acho que professora, se não me engano, passou para a área de desenvolvimento estudando uns 6, 7 meses seguidos, aí conseguiu a primeira vaga dela, já está trabalhando com isso e tudo mais, e mudou completamente o rumo da carreira dela, né? Então isso é muito bacana. Então é uma coisa que a tecnologia permite pra gente hoje, que eu acho super fantástico, né? E aí, assim, ele já começou a trabalhar também, veio para trabalhar de casa, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui no espaço dos dois, muito bacana, achei muito legal. O ambiente ficou muito bem montadinho, e a cara de cada um, né? O Gilmar videogame, anime. Aí, Larissa, né? Tem muito legal, achei muito legal o Piu Piu aqui do lado aqui. Ganhei esses dias, né? Aí, fotos de casamento, né? Fotos dos dois juntos, um ambiente muito legal, muito bacana, as iluminações e tudo mais, né? O escritóriozinho de vocês. E aí acabou assim, então, depois que você teve esse espaço pra você, e aí pensou, nossa, não, seria legal mesmo, né? Ter os dois aqui em casa, vamos ficar aqui, né, por aqui. E aí, assim, qual é o plano de vocês pessoal agora? Vocês pretendem ficar por aqui? Querem mudar de cidade? Sim, a ideia passei por alguns desafios nesse ano já e eu já tinha ideia de ficar, né? Eu queria... Tanto que essa viagem que a gente fez pro São Paulo foi realmente pra... Poxa, vamos conhecer um grande centro primeiro antes da gente bater o martelo. Isso. Mas, pra mim, um grande centro é pra passear. Eu falo que... Dá pra falar que eu sou bicho do mato, porque eu não gosto de muvuca de jeito nenhum. E pra mim, a possibilidade de ficar aqui pelo menos nos próximos anos, é concreta, assim. Como eu falei, eu passei umas coisas esse ano já que só me concretizaram só o que eu já pensava. Sim. Que é pra ficar aqui, porque, sei lá, o meu propósito por enquanto é por aqui. E o bacana é isso, né? Porque assim, você trabalha de casa.
Sim. Então, se lá na frente você tá tudo estabilizado, né, tem a sua própria casa, etc e tudo mais, quer resolver mudar, deixa a sua casa aí, aluga pra alguém, se não quiser também não aluga, muda pra um outro lugar, pronto. Exato. Não gostou? Volta, fica. Mas acho isso muito interessante, né? Que aí viu que não é pra você mesmo. Sim, não. Pelo menos por enquanto não vai rolar, não. Mas vocês também foram bem longe. No São Paulo, gente, é gigante, né? Então, sim. uma correria, né? Mas até fazendo parênteses, né? A gente que trabalha no remoto, a gente tem essa possibilidade, né? Isso a que é gente legal. passou uma semana em São Paulo, porque a gente falou, não, a gente vai conhecer São Paulo. E a gente trabalhou de lá, a gente passeou nem por precisa lá. estar de férias. E a gente vai fazer o mesmo agora no dia 4 e dia 12, mas no Rio. Ai, que legal. É isso que eu ia te perguntar, porque você tinha comentado que ia um tempo no Rio de Janeiro e um tempo em São Paulo, né? Sim, a viagem do Rio é agora no dia 4. Ai, que legal, muito bacana. Beleza, então vamos passar para as perguntinhas, né, do pessoal, o pessoal que levantou algumas perguntas legais, né? E aí, a primeira aqui, acho muito interessante, que é da Ana Carolina, né? Carol, beijo, Carol. Ela falou assim, perguntou assim, qual a diferença entre a Larissa quando entrou na faculdade de programação para a Larissa de agora, que é Tech Lead e bichona da Go? Ai, meu Deus. Te adoro, Carol. Bom, eu era uma pessoa extremamente segura, achava que TI não era pra mim. E eu era do time que achava que por eu não ser, tipo, geek, né? Eu não era geek do tipo, gosto de Star Wars. Nunca assisti Star Wars, tá? Agora a galera vai pesar. Jesus amado, é obrigatório. E assim, nunca joguei, odeio jogar videogame, qualquer coisa do tipo. Eu e o Marcos, a gente tem umas brigas aqui por causa disso. Não, mentira, não é briga assim, não. E, assim, eu achava que a área não era pra mim. Eu fui ter meu primeiro computador com 14 anos, e pra nossa geração, 14 anos é velho já pra ter um computador. Sim. Então, assim, eu falava, nossa, mas eu digito catando milho aqui, vai ser pra mim? E a Larissa de hoje pensa totalmente diferente. A Larissa de hoje é a pessoa que vai falar que a área de TI é pra quem quiser, sim. Você não precisa de gostar dessas coisas de... Não. Eu vou jogar, não existe um perfil específico pra programador. Você pode ser a pessoa que você quiser ser e ser programador. Eu escutei uma vez, eu achei isso muito legal. Teve uma pessoa que falou assim, né? Olha, aprender a desenvolver é como se você fosse aprender a tocar um violão. Você vai ter uns 6, 7 meses, aí você vai começar a tocar um pouquinho de alguma coisa ali. E quanto mais tempo você dedica, mais você vai aprender a tocar. Sim, e exato. a mesma coisa é para programar, né? Quanto mais você estiver envolvido, tem algumas limitações, como por exemplo, como a gente comentou, né? Até certo nível da empresa, o tamanho que ela for, se você vai ficar naquele projeto ali. Mas uma coisa que te exige muito mais, aí obviamente você já vai só acrescentar ao que você já sabe. Sim. Bacana. E a do Gil eu achei muito interessante também, né? Você enfrentou alguma resistência ou preconceito ao entrar no mundo da tecnologia por ser mulher? Se sente um exemplo para as mulheres que desejam seguir carreira na área de tecnologia? No meu primeiro estágio, não. Tipo, só tinha eu de menina no time de desenvolvimento, mas não desse lado, não do lado de preconceito. Porém, na minha segunda experiência, eu tive. Não, olha só, eu não sabia. Na minha segunda experiência, sim. Eu senti uma resistência por parte de uma das pessoas que trabalhava comigo que de certa forma eu sentia que era por eu ser mulher. Assim, Entendi. diminuía o meu conhecimento. Então, desse lado sim, mas assim, depois de um certo tempo eu percebi que não fazia sentido pra mim, porque não era uma verdade. Porque sexo não define maior quantidade de conhecimento. Não mesmo. De forma nenhuma. E tem pessoas que falam que mulheres são até melhores, não tô diminuindo os homens agora, por favor, mas as mulheres, em alguns pontos, são melhores que os homens em programação. Porque, tipo, às vezes é mais detalhista, lembra de algumas coisas mais específicas, então acabam considerando as mulheres interessantes para essa área também. Sim, tem características, né, justamente como você comentou, que realçam muito na profissão, né? Então, por exemplo, questão de cor mesmo. Eu sempre brinco falando que assim, o homem, quando ele é especial, ele consegue diferenciar o lilás do roxo, entendeu? Porque a gente mal a cor das coisas do arco-íris ali. Já a mulher tem muito mais conexão com essas coisas, então ela consegue ver esses detalhes com muito mais profundidade do que o homem, né? Então, perfeito. E se você se sente, né, uma inspiração pra... Com certeza. Assim,
Acho que vai também o ponto da Larissa insegura lá do início, né? Não me via como inspiração até um tempo atrás, mas depois até que eu criei o Larissa Code, eu comecei a sentir que não é à toa que tem pouca mulher na área. É porque não é todo ambiente que é fácil de lidar sendo mulher, né? Uhum. Igual na minha segunda experiência, eu era uma mulher com mais 9 devs homens numa sala. Sim. Então, não é todo mundo que quer trabalhar num ambiente assim. E a pessoa tem que saber lidar com algumas situações, né? Sim, realmente é complexo. Eu já passei por ver experiências assim, né? Não diretamente na programação, mas de mulheres dentro do setor que eu imaginei que, por exemplo, certo tipo de piada ou algazarra ou coisa do tipo iria diminuir e não diminuiu. É como se nem tivesse lá a pessoa, entendeu? Sim. E eu pensei, gente, cadê o respeito? Entendeu? E assim, nessa experiência que eu falei aí, que eu trabalhava com mais 9 homens na mesma sala, o pessoal já tinha muito respeito por mim. Então eles sabiam que determinadas brincadeiras, se eu tivesse na sala, eles não faziam. Uhum. E se eu tivesse na sala e eles fizessem, eu já olhava, tipo, brincava, ó, gente, vou segurar a conversa aí, né, por favor, né? Então, o pessoal já respeitava, era bem de boa. Que bom, pelo menos isso, né? Existe uma tecnologia que é definitiva, um conjunto, né? No sentido de ecossistema completo. Aí, ele até colocou entre parênteses aqui, né? O Nathan Falcone. Além do JavaScript, mas eu sou suspeito pra falar. Acho que no mundo da TI nada é definitivo, né? Perfeito. No mundo da TI nada é definitivo, porque anos atrás, talvez uma linguagem, um ecossistema era feito de uma forma e hoje já é bem outro. E eu acredito que daqui 5 anos vai ser totalmente diferente de novo, né? Sim. Uhum. Por exemplo, .NET, com C Sharp, né? A gente tem a possibilidade de criar aplicativos com Xamarin, tem para desktop, você consegue criar aplicativos, no caso, tanto para Android quanto para iOS. Uhum. Então, também seria uma possibilidade, né? Você consegue criar desktop, web, com .NET, também seria uma possibilidade. Mas eu acho que realmente o que está em foco hoje é o JavaScript, né? Não tem jeito. É o do momento, né? É o do momento. Pra essa área de ecossistema completo é JavaScript. É o JavaScript. Aí aqui, essa próxima pergunta é do Júlio, né? Júlio Pasolini, da Public Ideias. Ele colocou assim. Grande Júlio, é o que te indicou, né? Sim. Meu padrinho de casamento. segundo emprego. Aí foi pra dentro meio que legal. Aí, ó. Então a pergunta dele é assim. O que mais tem gostado da experiência em trabalhar no seu escritório? Aí ele deixou uma mensagem, né? Acho muito massa o seu conteúdo no Instagram. O que te levou a começar a produzir esse conteúdo educativo? Nós já respondemos essa daí. Que, aliás, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Júlio. Peraí que eu esqueci a pergunta. Perdão, é muito grande. O que você mais gosta da experiência de trabalhar no seu escritório, na sua casa, no caso, né? Olha, eu penso muito... São muitos fatores, né? Você come a hora que você quer, você... Verdade. Tipo, não tem aquela coisa de você estar na empresa e... Nossa, vou comer um biscoitinho escondido aqui. Ou, por exemplo, a gente já tive esse problema no caso, né? De gente vigiando se você vai estar no WhatsApp, se você vai estar mexendo em alguma coisa. E, na verdade, no remoto, hoje em dia é tão tranquilo que... Eu falo que eu produzo muito mais no remoto. Sim. Uhum. Então, seria uma das vantagens também. Parece que eu consigo me focar muito mais. Fora que eu uso os meus equipamentos. Isso. Eu consigo deixar o meu setup da forma que eu quero. Uhum. Se eu precisar acordar 5 minutos antes de começar a trabalhar, eu posso acordar 5 minutos antes de trabalhar. Mas além disso também, quando eu trabalhava no presencial, eu não conseguia fazer exercício. Por exemplo, agora eu tô fazendo academia desde novembro do ano passado. Uhum. E era uma coisa que eu não tinha tempo antes de forma nenhuma. Sim. Hoje eu não tenho esse tempo de me acordar, me arrumar, pegar a condução pra ir pro trabalho. Então é o tempo ali que eu posso usar pra fazer coisas pra mim, né? Sim. Uhum. Investir em mim. Isso é muito bom. Nossa, bom demais. O Marcelo de vez em quando fica me zoando disso, né? Ele fala assim, cara, acho que amanhã eu vou acordar faltando uns 10 minutinhos assim. Abusado. Vou ficar um pouquinho mais tarde aqui assistindo qualquer coisa e eu acordo na hora de trabalhar. Essa daqui é da Johanna, né? A Johanna Vasconcelos. Ela perguntou, se você fizer alguma coisa de errado no seu trabalho, um avião pode cair? Então, teoricamente não. Acho que o máximo que pode acontecer é ele não voar, mas...
Pensando no ambiente de check-in, né? O máximo que pode acontecer é não ter passageiro pra voar, né? Entendi. Mas cair não vai cair, não. Ai, gente, eu achei muito criativo. Muito criativo. Mas assim, eu acredito que, tipo, deve ter um sistema operacional que é feito pro avião. Será que ele é feito, assim, no geral, sem ser uma empresa específica? Todas elas têm o mesmo software? Ou será que é, tipo assim, tem uma equipe na Gol que é especializada no desenvolvimento do avião, o software do avião? Acho que vai também do avião, né? Por exemplo, cada companhia aérea tem o seu estilo verdade. de avião também, né? Uhum. Tipo, os da Gol são Boeings, né? Então, acho que já vem... Eu não tenho certeza porque eu nunca estudei o avião em si, né? Mas pelo que eu entendo, são sistemas operacionais específicos de cada um, né? Específicos, né? Faz sentido. A Daline, né? Ela perguntou assim: quais são os seus próximos objetivos na carreira? Aqui nós comentamos, né? Sobre a arquitetura de software e tudo Isso. mais. Tem mais alguma coisa? Acho que, no geral, é isso. Por enquanto é isso aí mesmo, né? Acho que vocês estavam fazendo uma pós-graduação, você e o Gilmar, Sim, né? a gente tá fazendo em desenvolvimento full stack. A gente tá fazendo termina... ainda. Esse mês agora a gente termina. Ah, que legal. Aí, tipo, depois, não, por enquanto, não pensa em nenhuma outra, não. Antes Não. de ingressar... Eu tô pensando em fazer algumas certificações. Já tô estudando, inclusive, pra isso. Ah, é bacana, verdade. Porque da Microsoft deve ter um monte. Sim. Muito legais, inclusive. A próxima é do Hugo Silva. Como foi a sensação do seu primeiro contato profissional? Tipo, o primeiro dia, eu acho que deve ser, né? Deve. Assim, considerar o primeiro dia sempre... Nunca é muito bom, né? Sempre é muita coisa nova. Você acha que você tá indo embora, assim, sabendo nada, né? Mas acho que, colocando como sensação no todo, assim, de ser desenvolvedor, foi aquela sensação de... Poxa, cheguei lá! Caramba! Até outro dia eu nem gostava de programação, agora eu tô aqui. Nossa. Que evolução! E eu sempre tive muito isso. Quando eu consegui meu estágio, aí eu ficava, nossa, mas eu tenho 18 anos, tô no estágio de programação. Aí depois, quando eu me tornei plena, eu falei, acho que eu tinha tipo uns 20, por aí. Falei, nossa, eu tenho 20 anos e sou desenvolvedor pleno. Você sempre foi muito assim, é muito legal, muito legal. Isso é muito legal mesmo. Então, tipo assim, mais ou menos foi a mesma sensação quando você veio pro atual, né? Com certeza. E a mesma coisa também deve ter sido quando você foi pra Tech Lead, né? Sim, nossa, né, uau. Porque pra quem não sabe, gente, não é tão simples assim ser Tech Lead até mesmo de empresas menores, tá? Sim. Né? Sim. O Gilmar que sabe o quanto eu pulei de alegria. Nem Lá, se dormi. você eles estavam aqui na videochamada, né? Tô me imaginando aqui. Aí fala, não, se você passou e tal, a pessoa assim, super calma, serena, né? Aí você do outro lado, não, beleza, tudo bem, é isso aí, deixa eu desligar a ligação aqui, aí desligou e começou a pular. Tipo isso. Passei! Ai, gente. Perfeito. De estagiário a júnior levou quanto tempo? No meu caso, foram 3 meses de estágio. Foi, tipo, eu entrei em 3, maio, junho, julho, agosto. 4 meses. Eu entrei, no caso, no estágio em maio e 1º de setembro eu efetivei, então eu já me tornei júnior. Entendi. Foi pouco tempo. Sim, perfeito. Que era segunda a sexta, 8 horas por dia, normal, durante o estágio. O estágio não era tipo 4 horas. Hoje em dia tem muito estágio assim, né? Um ano, mas 4 horas por dia. O meu não, o meu foi 8 horas todo dia. 8 horas todos os dias. Então aí acaba evoluindo mais rápido, né? Sim. E com ainda um mentor do lado, Sim. fica mais prático para isso, né? E nossa última pergunta por que você escolheu a área de TI? A gente acabou respondendo, mas, né, se quiser dar uma... Ou melhor, né? Por que você permaneceu? A gente quer responder escolheu, por que você permaneceu? Foi muito... O estágio me fez eu me apaixonar por programação. Eu vou falar assim, né? Antes eu não gostava de programação porque eu entendia que não era pra mim, que eu não ia aprender, ou que tinha muita dificuldade, por exemplo, em lógica, que é o que eu falei, que o técnico não me entregou isso e a faculdade também não. Mas então, nessa época de estágio, esse mentor, essa pessoa que estava me ensinando, e também eu colocando ali na prática, criando um projeto do zero, eu consegui ver que eu realmente tinha capacidade, né? Sim. Então, eu permaneci porque eu me apaixonei a partir dali. Eu realmente vi que era pra mim. E realmente, tipo assim, é muito bom quando você pode
ver o que você fez sendo usado por outro logo em seguida. Sim. Né? Então, tipo assim, você sabe, você fez uma coisa simples, colocou lá um botão ali e um lugar para o cara colocar o nome dele. Aí o cliente real que tá pagando pra empresa tá usando aquilo ali. Aí você vê lá os dados bonitinhos sendo colocados no banco de dados, tudo funcionando. Sim. Aí você fala, não fui eu que fiz. Sim. Nossa. Aí tem um comentário de um rapaz que trabalha comigo, o nome dele é Thiago Tom. Ele pediu pra eu poder te mandar. Ele é o gerente do setor de suporte lá, né? Atualmente. Sim. Ele colocou assim, a frase e pediu pra ver sua reação. Ah, mas na minha máquina funciona. Thiago. Sem comentários. Ai, gente, pra quem não sabe, né? A gente tem essa... Eu acho que isso é muito... Eu acho que em todo lugar deve ser assim, né? Tipo assim, deve ser famosa essa frase, né? É porque, assim, são setores, né? Então, o setor de suporte é o que lida diretamente com o cliente, né? Então, você aí que, por exemplo, já teve algum problema, como, por exemplo, com o Nubank, teve que estar em contato, você não falou com o programador, você falou com o cara que é o suporte que tá ali para poder te ajudar. E aí, geralmente, o cliente liga, fala que não tá funcionando, tem algum problema e tudo mais, a gente vai recorrer ao programador, que é uma empresa pequena, né? Aí chega o programador e fala, olha, teve essa situação que tá acontecendo aqui. Aí o programador vai lá, roda na máquina dele e fala, não, aqui, mas na minha máquina tá funcionando. Exato. É padrão, o programador fala sem querer, não é com maldade. Com maldade, né? Já sai assim sozinho, mas na minha máquina funciona. Ai, gente. E, mas agora você não consegue nem falar isso, nem ouvir mais isso, né? Porque você só pega o problema, né? Como tech lead. Não, hoje temos o Docker também, que já resolve esse problema, galera. É uma ferramenta, no caso de desenvolvimento, né? Que acaba com esse problema de na minha máquina funciona. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como que é esse negócio de Docker, assim? Instala alguma coisa, vem um pacote com um monte de coisa pronta? Basicamente, assim, você consegue simular uma máquina em um container, né? Você pega o sistema operacional, vamos dizer assim, da sua máquina e você sobe para um container. Dentro dele você roda a sua aplicação, então a sua aplicação vai rodar da mesma forma que estava na sua máquina. Basicamente isso, assim, para tentar, né, explicar. Então não tem como falar que na minha máquina funciona porque mais. No Docker vai funcionar igual. Aposto que foi um cara que era suporte, ficou com raiva e falou assim, vou ser desenvolvedor, vou desenvolver o Docker e vou fazer esse povo para que você fala aí. Sim. Ai, gente. E assim, pra gente poder finalizar, o que você diria, né, das várias coisas que nós já falamos, para uma pessoa que tem essa vontade de começar na área, tá meio assim e tudo mais, principalmente a pessoa que é mulher, que quer começar a ser um programador, um desenvolvedor, um QA que desenvolve, etc. Eu conversei isso com o Gimax essa semana, né? O quanto, às vezes, anos atrás, uma mulher era a mulher que trabalhava em casa e o marido tinha que ir na rua buscar ali o sustento, trabalhar, trazer o sustento pra dentro de casa. E hoje, o quanto a mulher pode ser independente, né? E eu acho que tecnologia é uma área que consegue englobar tantas pessoas, assim. É o tipo de área que, literalmente, quanto mais você estuda, melhor você é. Verdade. Então, só depende de você. E assim, você não precisa mudar de vida para começar a estudar programação. Você pode levar isso como um hobby. Então, você pode ter a sua profissão, a sua independência financeira ali, através de uma profissão. Você pode trabalhar de casa, tanto que hoje é uma das coisas que eu penso. Eu não penso em ter filhos agora, mas talvez daqui uns 4 anos. E a possibilidade de trabalhar em casa e ver meus filhos crescendo no futuro é outra coisa, né? Sim. Então eu diria assim, pra quem tá querendo começar, começa como hobby. Não tem certeza se você vai gostar, começa como hobby, cria pequenas aplicações. Qualquer coisa me chama no lares.code que a gente conversa também. Mas acho que é isso. Programação pra quem tá interessado, assim, pensar no seu crescimento e o quanto você pode crescer e mudar, né? Eu falo que hoje tem uma galera entrando na área por causa da possibilidade de ter salários altos, né? Eu sou da época que se eu falava, poxa, vou ganhar um salário como programador, já tava super feliz, assim. Falei, nossa, eu vou ter um salário, já era sensacional, né? Sim. E hoje, realmente, a possibilidade de crescer é muito, muito grande, muito grande, né? A mudança de vida que a tecnologia tá trazendo para as pessoas, assim, é sem precedentes, né? Sim. É como se, por exemplo, antigamente a gente pensasse, não,
vou ser jogador de futebol porque é o que vai mudar a minha vida é da minha família, Médico, ou né? médico, ou coisa do tipo. Agora não, a EdTI tá aí, gente, pra isso mesmo, entendeu? Pra Sim. poder revolucionar em pouco tempo, inclusive, né? Sim. Depende da sua dedicação. E aí, pra gente poder finalizar, então, quais são os canais de que as pessoas podem te encontrar, dar o arroba aí, depois eu vou deixar também, né, dentro da capinha lá do Spotify, e também tudo pra pessoa achar, mas como que pode te encontrar e falar com você? Por e-mail é larissavespercruz@gmail.com. No LinkedIn é Larissa Vesper Cruz. No Instagram é @laris.code. No YouTube é lariscode, não tem ponto. E acho que é isso. Olha, pessoal, muito obrigado por ter escutado até aqui. Compartilha com as pessoas aí, principalmente com as mulheres, né? Pra elas poderem entender que dá, sim, muito pra poder estar na área de TI, tá?